O milionário barbeiro chora ao ver a mendiga negra perder suas moedas na barbearia. O dia estava bonito, na pequena cidade de São Miguel, mas havia nuvens pesadas pairando sobre a barbearia de Hugo. Ele, o barbeiro milionário, sempre cercado de luxo, estava acostumado a viver cercado por carros importados e roupas de grife. O brilho do seu salão, com paredes de madeira escura e lustres de cristal, contrastava de forma aguda com a realidade de muitos que passavam pela porta. Aquela manhã não estava sendo diferente. Os clientes entravam e saíam, enquanto Hugo se ajeitava no seu elegante avental, sem saber que a vida dele estava prestes a mudar para sempre. Foi então que, ao abrir as portas, ele viu Lúcia, uma mulher negra, com roupas esfarrapadas e olhar cansado. Com um gesto trêmulo, ela tentava juntar suas últimas moedas, que caíram pelo chão em uma sinfonia de pequenos tilintares. E na fração de segundos da queda, ele notou o aperto no peito. Os transeuntes se afastaram. Ela se agachou para pegar as moedas, mas a fraqueza a fez hesitar. Hugo, olhando aquele desespero, decidiu agir. Com um gesto impulsivo, ofereceu sua mão para ajudar, mas os olhares de reprovação vieram de todos os lados. "O que você está fazendo, Hugo?" Alguém sussurrou. A risada contida de quem assistia ecoou, enquanto a frieza da elite se manifestava em expressões de choque. Ele poderia perder tudo ao se associar a Lúcia, mas algo nele se iluminou. Ele viu além da sujeira e da pobreza. Enxergou a chama criativa que ainda queimava dentro dela. Nos dias que se seguiram, Hugo começou a conhecer Lúcia além da superfície. Descobriu que ela dedicara a vida à dança, mas que a vida dura a havia empurrado para a rua. A história dela o fez recordar de sua própria infância, de um passado onde ele e sua mãe lutavam contra a pobreza. Em meio a essa redescoberta, a conexão que se formou entre eles trazia uma nova perspectiva, e ele se viu desafiado a questionar sua própria riqueza. Mas então, um rival surgiu. Carlos, um homem vingativo da elite local, não podia permitir que Hugo quebrasse as normas, que o status quo desmoronasse. Ele observava tudo, planejando como destruir aquilo que considerava uma ameaça à ordem. A cada conversa com Lúcia, a importância do afeto e da empatia crescia em Hugo. O contraste entre eles era evidente. O milionário barbeiro e a mendiga artista. Mas havia algo mais. Um mistério pairando no ar. Uma verdade que poderia defini-los a ambos. Em uma noite, enquanto conversavam sob a luz fraca de uma lamparina, Lúcia deixou escapar uma frase que fez o coração de Hugo parar. "Se você soubesse quem realmente sou." Ela olhou para baixo, a tristeza brilhando em seu olhar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está ins. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto Lúcia olhava para baixo, a tristeza em seus olhos se misturava a um mistério profundo. Hugo sentiu uma onda de ansiedade. Aquele momento era palpável. "Se você soubesse quem realmente sou, Cho." As palavras ecoavam em sua mente como uma canção triste de um passado que ele não conhecia. A tensão se acumulava entre eles como a energia antes de uma tempestade. Ele queria entender, mas o medo era um intruso na conversa. Um barulho repentino interrompeu a profundidade daquela troca. A porta da barbearia se abriu com força,
e Carlos, o rival de Hugo, entrou como um furacão. Seu olhar era de desprezo e arrogância. Ele havia ouvido rumores sobre a nova amizade de Hugo e se sentia ameaçado. Hugo, você está mesmo se deixando enganar por essa mulher? Ele disparou, o sorriso sarcástico se espalhando no rosto. Olhe ao redor. Isto é um lugar de classe. Você não pode se permitir associar a... Bem, você sabe. O ambiente ficou tenso. Os clientes pararam para observar. A firmeza do olhar de Hugo se transformou em dúvidas, enquanto o barulho das tesouras e das conversas esmorecia. Lúcia, a mulher que parecia tão forte e cheia de sonhos, começou a encolher-se sob o peso do desprezo. Antes que alguém pudesse intervir, um novo som irrompeu. Um estrondo como se o céu estivesse desabando. Uma explosão repentina ecoou nas ruas, e a barbearia tremeu. O vidro da janela estourou, deixando cacos por toda parte. O pânico se espalhou rapidamente. As pessoas gritaram, e a esfarçada realidade de São Miguel veio à tona. Hugo se levantou, instintivamente se colocando à frente de Lúcia. Quando a poeira começou a se assentar, ele virou-se para vê-la. Mas ela estava paralisada, seus olhos arregalados em choque. A última imagem que viu, antes da explosão, ainda brilhava em sua mente, como uma fotografia que se recusava a desvanecer. Carlos estava imóvel, a expressão congelada no rosto, mas algo estava diferente. Hugo notou uma marca em seu pulso, um símbolo que ele conhecia. Não pode ser, murmurou ele. A verdade começando a se embrenhar na sua mente. A mesma marca que a gangue local usava como sinal de afiliação. O que Carlos estava fazendo aqui? Ele não era apenas um rival. Ele era uma ameaça real. Hugo virou-se rapidamente para Lúcia, que ainda olhava para ele, a expressão ausente. Lúcia, o que você sabe sobre isso? A pergunta escondeu uma urgência crescente. O olhar dela havia mudado, e o medo agora se transformava em algo mais profundo, quase uma determinação. Hugo, ela hesitou, como se a verdade que carregava fosse uma pedra que não conseguia lançar. Então, com um movimento brusco, ela se levantou, interrompendo seu pensamento. Eu sou mais do que você imagina. Se você soubesse o que está acontecendo de verdade, uma interrupção de suposições e medos envolveu Hugo. O que você está dizendo? Ele quase gritou. Lúcia levou a mão ao coração, como se o peso de suas palavras a estivesse esmagando. Eu sou parte disso. Mas não do jeito que você pensa. Antes que pudesse fazer mais perguntas, o próprio chão parecia tremer novamente, e a elite que antes murmurava agora estava em pânico. Hugo se viu no centro desse caos, com Lúcia ao seu lado, mas uma verdade que não entendia estava começando a emergir. O futuro deles parecia envolto em fumaça e confusão. Pedro, um dos clientes, gritou: "Chamem os bombeiros!" E a realidade estrondou, deslizando descontrolada. Como uma dança grotesca, onde cada passo parecia ressoar um novo dilema. Com o pavor e o mistério correndo soltos pelas veias da cidade, as suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Lúcia tinha um passado que carregava como um fardo, e agora Hugo se via sem saber se deveria se afastar ou se aproximar mais dela. Ele respirou fundo e decidiu que precisava descobrir a verdade por trás daquela noite caótica. Lúcia, precisamos falar. O que você realmente esconde? E, no silêncio que se seguiu ao grito do caos, o futuro deles permanecia em jogo. O caos da barbearia agora parecia um eco distante, mas a intensidade de suas palavras ressoava em sua mente como uma sinfonia dramática. Precisamos falar, repetiu. Mas antes que ele pudesse questionar mais, a luz da lamparina piscou,
e o som de sirenes lá fora começou a se misturar com gritos. De repente, um novo estrondo irrompeu diante da barbearia. Hugo girou rapidamente em direção à porta, os olhos arregalados. O que ele viu o fez tremer. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com rostos cobertos, avançou em direção à barbearia. Eles estavam armados. Sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. A briga entre a elite e os marginalizados agora ia além de palavras. "Cuidado!" Lúcia gritou, puxando Hugo para trás. Mas era tarde demais. Os homens entraram, empurrando clientes e derrubando cadeiras. O medo estava estampado nos rostos de todos. Hugo, em um impulso, ficou entre os homens e Lúcia. "Saiam! Todos vocês saiam!" gritou um dos assaltantes, sua voz grossa fazendo ecoar um desespero agridoce na barbearia. Ao mesmo tempo, os olhos de Lúcia encontraram os de Hugo. Havia uma intensidade em seu olhar que cortava a confusão do momento. "Hugo, eu não sou quem você pensa." Sua voz tremia, mas havia uma força ali. "Eu sou parte da gangue, mas não como eles pensam." A frase fez o chão parecer desabar sob seus pés. Hugo mal conseguiu processar. "O quê? Como assim, parte da gangue?" O pânico despontou em sua mente. Lúcia balançou a cabeça, lágrimas começando a escorregar por seu rosto. "Não fui eu que escolhi isso, Hugo. Eles me forçaram. Eles sabem quem eu sou." A revelação veio como um soco no estômago. Enquanto Hugo tentava entender a situação, um dos homens armados se aproximou. Ele parecia familiar, mas Hugo não conseguia lembrar de onde o conhecia. "O que você está fazendo aqui, Lúcia?" o homem perguntou, uma mistura de desprezo e pena em sua voz. "Pensou que poderia escapar da nossa família?" Hugo olhou de um para o outro, o peito se apertando. O que exatamente Lúcia significava? Ele se sentiu traído, perdido entre a realidade que conhecia e a nova verdade que estava surgindo. Que parte dela era mentira? E por que ele não tinha visto isso antes? Unindo suas forças, Lúcia se voltou para Hugo. "Hugo, você precisa sair. Eles não têm compaixão." O tom de sua voz era urgente, mas havia uma fragilidade que ele nunca valorizou antes. No meio da confusão, um dos clientes tentou correr, e o homem armado disparou um tiro para o alto. O som explosivo fez todos congelarem de medo. "Ninguém vai sair." Por um instante, tudo parou. O grito agudo do cliente ressoou e ecoou na mente de Hugo. As imagens daquele homem caindo, e o olhar desesperado dele antes do disparo lhe cortou o coração. E aquele era o momento. Lúcia se aproximou dele, segurou sua mão. "Hugo, nós precisamos lutar." Antes que Hugo pudesse responder, os homens da gangue começaram a se mover. A adrenalina disparou. Então, em um ato inesperado, Lúcia puxou uma faca pequena que estava escondida entre suas roupas esfarrapadas. Hugo não podia acreditar no que estava vendo. "O que você vai fazer?" ele gritou, sentindo um frio na barriga. "Não, isso não é o que precisamos." Lúcia olhou para ele com uma determinação feroz, a luz da lamparina lançando sombras em seu rosto. "Eu preciso me libertar. Se você quer saber quem eu sou de verdade, eu preciso ficar livre deles." Hugo queria gritar, mas as palavras ficaram emperradas em sua garganta. A revelação da identidade de Lúcia, a revelação de que ela era parte da gangue mudava tudo. Ela, a artista sonhadora, poderia ser uma criminosa. A mulher que ele começou a admirar escondia um passado sombrio. "Lúcia, não faça isso!" ele implorou.
Mas antes que pudesse se mover, um dos homens a empurrou. Ela tropeçou e a faca caiu. Hugo estava paralisado. O tempo parecia se arrastar infinitamente. Hugo estava paralisado. Me ajude, Lúcia gritou, estendendo a mão, mas a realidade esmagadora ameaçava separar os dois para sempre. Enquanto outros começavam a fugir em desespero, Hugo percebeu que não tinha escolha. A vida dele e a dela estavam entrelaçadas de forma inextricável. Vou descobrir a verdade, eu prometo, gritou ele, antes de um novo estrondo ecoar pela barbearia. Um pedaço de parede desabou e a luz externa se infiltrou, revelando o mundo caótico além. O futuro deles agora parecia mais incerto do que nunca. O que Lúcia realmente escondia? O que viria a seguir? Hugo se viu preso entre o amor e o medo, enquanto a vida continuava a desmoronar ao seu redor, deixando apenas perguntas sem respostas e o caos à espreita. Hugo estava paralisado, o coração descompassado, enquanto Lúcia lutava para se libertar das garras daqueles homens. O tempo parecia estagnar, mas a tensão estava no ar, e o caos da barbearia pulsava ao seu redor. Conto. A visão da faca no chão soava como um grito silencioso em sua mente. Ele precisava agir. Mas como? Lúcia olhou para ele com um desespero profundo, e Hugo sentiu um nó se formar na garganta. Hugo, eu não sou uma criminosa. Mas antes que pudesse terminar, o homem armado avançou, e a adrenalina tomou conta. A realidade se despedaçava com cada segundo que passava. Saia da frente! Gritou, empurrando Lúcia para o lado. O ambiente estava pegando fogo, com gritos e confusão. E em meio à gritaria, um carro voador apareceu na esquina da rua. A cena se transformou em um filme de ação. O carro, preto e polido, parou em frente à barbearia, e as portas se abriram repentinamente. A música alta ecoava, e Hugo viu figuras familiares saindo de dentro. Dentro eram os amigos de Lúcia, mas não aqueles que ele imaginava. Lúcia, rápido! Gritou uma mulher, que Hugo reconheceu como Marlene, uma antiga conhecida dele. Hugo ficou chocado. O que Marlene estava fazendo com aqueles indivíduos? Um homem alto e musculoso a acompanhava, suas tatuagens visíveis sob a camisa justa, um olhar ameaçador nos olhos. Eles estavam cercando a barbearia, e Hugo percebeu que a situação estava prestes a escalar. Sem hesitar, Marlene puxou Lúcia para longe. Hugo seguiu, os pés pesados na areia do caos. Por que vocês estão aqui? Gritou. Mas Marlene não respondeu. Em um movimento rápido, ela se virou para os homens armados, desferindo um olhar que misturava desafio e medo. Deixem ela em paz. Não precisam disso. Hugo estava confuso. Esse novo desenvolvimento parecia uma troca de facas no centro de uma luta de gangues, e Lúcia estava no meio disso tudo. Ele sentiu um aperto no peito. Lúcia, o que está acontecendo? Pediu, mas suas palavras pareciam se perder no barulho. E ali, no meio daquele tumulto, algo completamente inesperado aconteceu. Um dos homens armados, o que tinha puxado Lúcia, fez um gesto inesperado. Ele levantou a mão e a colocou em sua própria cabeça. Chega! Todos vocês, parem! A voz dele era de quem tinha poder. Ponto. O silêncio tomou conta da barbearia. Quase imediato. Todos olharam, inclusive os gangsters que até então pareciam inflexíveis. Hugo reconheceu aquele homem. Ele não era apenas um criminoso. Era um dos maiores chefes do submundo da cidade. Alguém que todos temiam. Você não pode ficar aqui, Lúcia. Sua mãe está em perigo.
As palavras saíram de seus lábios como um disparo. Um golpe devastador que fez o coração de Hugo afundar. Mãe? Ele mal conseguiu processar. Lúcia havia falado sempre de um passado conturbado, mas nunca mencionara sua mãe. O que você está dizendo? Hugo ofegou, o choque cortando seu raciocínio. Ele olhou para Lúcia, buscando alguma resposta em seu olhar. Mas ela estava em silêncio, paralisada, a expressão misturando medo e determinação. Ela fez parte do nosso mundo, e agora você precisa entrar neste jogo. A escolha é sua, o homem disse, a voz ressoando poder. Hugo não tinha certeza do que fazer. O que aquilo significava para Lúcia? Um golpe na alma. Ele sentiu que o chão estava se afastando sob seus pés, um abismo se abrindo. A expressão de Lúcia finalmente se iluminou, uma faísca de entendimento. Hugo, eu pensei que pudesse mudar. Eu pensei que poderia escapar. E então, em um movimento que deixou todos boquiabertos, ela puxou outra faca, mas essa tinha um brilho diferente. Se no passado alguém acreditava que ela estava em um caminho mais leve, agora sua verdadeira natureza se revelava. Lutas e alianças que Hugo não conseguia entender. Você não pode! Ele gritou novamente. Mas o som de sirene se aproximava, e tudo que poderia ser resolvido na confusão da barbearia parecia agora brotar em uma nova confusão. Hugo estava em um labirinto de escolhas impossíveis, e a vida de Lúcia pendia na balança. Então, enquanto todos continuavam sem saber o que fazer, um grito distante cortou o ar. Hugo! Lúcia! Precisamos sair agora! Era Pedro, o cliente que havia se machucado na confusão inicial. Uma corcunda à espreita do desespero. Hugo olhou para Lúcia. Havia algo de profundo nos olhos dela. Uma decisão que ela estava tomando, mas que ele não podia adivinhar. E assim, no meio daquela desordem, Hugo se viu em uma encruzilhada. A verdade estava diante dele. Mas o que se passava entre Lúcia e aquele homem trazia uma carga que poderia mudar tudo. As sirenes se aproximavam, e no turbilhão, ele percebeu que talvez a chave para essa história não estivesse em como escapar, mas em como lutar. E a última pergunta ecoou em sua mente. Até onde eles iriam para se salvar? Hugo estava paralisado, o coração descompassado, enquanto Lúcia lutava para se libertar das garras daqueles homens. O tempo parecia estagnar, mas a tensão estava no ar, e o caos da barbearia pulsava ao seu redor. A visão da faca no chão soava como um grito silencioso em sua mente. Ele precisava agir, mas como? Lúcia olhou para ele com um desespero profundo, e Hugo sentiu um nó se formar na garganta. Hugo, eu não sou uma criminosa. Mas antes que pudesse terminar, o homem armado avançou, e a adrenalina tomou conta. A realidade se despedaçava com cada segundo que passava. Saia da frente! Gritou, empurrando Lúcia para o lado. O ambiente estava pegando fogo com gritos e confusão. E no meio daquela gritaria, ele viu um carro aparecendo na esquina. Um carro sem placas, escuro, com vidros escuros que refletiam a luz da lua. De repente as portas se abriram e duas figuras saíram, como sombras estrondosas. Hugo reconheceu uma delas. Era Marco, seu amigo de infância. Mas antes que pudesse reagir, Marco gesticulou para a multidão. Todo mundo saia! Rápido! Lúcia tinha uma expressão de terror. Hugo, isso não é bom. Precisamos sair, agora! O tom de urgência no rosto dela fez seu coração disparar. Mas antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar.
Hugo! Lúcia! Corram! Era Pedro, com o braço machucado, tentando se afastar das sombras que agora invadiam a barbearia. Então, tudo aconteceu muito rápido. Os homens armados começaram a gritar e a confusão aumentou. Ele ouviu um barulho claro vindo do celular de Lúcia, que estava caindo do bolso dela enquanto ela tentava se afastar. O telefone se abriu e uma mensagem apareceu com letras grandes. É hora da verdade, meu amor. Você não sabe quem eu realmente sou. A mensagem foi como uma bomba. Hugo congelou. Espera. O que foi isso? Oh. Lúcia olhou rápido para a tela, seu rosto pálido. Hugo, eu... O homem que tinha puxado Lúcia se virou para ela, com um sorriso cruel. É, querida. Você não disse a ele tudo, certo? Então vamos esclarecer. O coração de Hugo disparou. Ele sentia que as peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ainda sem entender completamente. O que você quer dizer? Ele perguntou, tentando manter a calma, mas a voz estava tensa. Você acha que ela estava apenas dançando por aí? Ela é quem dá ordens. Lutamos em batalhas, e ela sempre quis fugir. Agora está na hora da verdade. O passado dela a alcançou. O homem deu um passo à frente e Lúcia se encolheu. Hugo não podia acreditar no que ouvia. Tudo começou a girar. Lúcia, a artista sonhadora, não era apenas uma mulher perdida em um mundo cruel. Eu não sou uma criminosa. Eu sou a líder. Eu não escolhi isso, mas é o que eles pensam. As palavras saíram como um sussurro entre lágrimas. Hugo sentiu o estômago revirar. O choque era palpável. Lúcia, tudo o que você me disse era verdade? A confusão queimava como fogo. Lúcia balançou a cabeça. Só porque eles me forçaram. Meu passado não é uma escolha, Hugo. Eu estou presa nisso. E nesse momento de revelação, um ruído ensurdecedor sudoeste da barbearia cortou o ar. Uma explosão varreu a rua, fazendo o chão tremer, as janelas estourarem e tudo ao redor mudar. O caos passou a ser uma realidade descontrolada. O que estava acontecendo? A verdade sobre Lúcia, e tudo se enredava em uma tempestade de eventos. Então a adrenalina subiu quando um dos homens se virou e gritou: "Recuem! Temos que sair agora!" Todos olharam, assustados, em direções opostas, enquanto a realidade do perigo se desenrolava. No meio da confusão, Lúcia agarrou a mão de Hugo. "Precisamos sair. Eles vêm atrás de nós." Mas como escapar? Hugo olhou para Lúcia, que refletia um medo profundo e determinado. Ele tinha que decidir. Seria um aliado dela ou deixaria tudo para trás? A cada momento, a tensão aumentava, e ele não tinha certeza se aquela noite era o início de algo novo ou o fim. Ouvindo as sirenes se aproximarem, ele percebeu que a vida deles mudara para sempre. A revelação de Lúcia, seu papel e o caos que se formava ao redor deles era só o começo de algo muito maior. E no meio de toda aquela confusão, Hugo se viu sem escolhas. O que seriam eles agora? A luta estava apenas começando. Hugo estava paralisado, o coração descompassado, enquanto Lúcia lutava contra aqueles homens. O tempo parecia estagnar. O caos pulsava ao redor deles. A visão da faca no chão soava como um grito silencioso. Ele precisava agir. Mas como? "Rápido, Hugo!" gritou Lúcia, puxando-o com força. Ela estava desesperada, e isso o acordou. As palavras dela ressoavam na cabeça dele. "Eu não sou uma criminosa." Ele queria acreditar, mas agora a verdade estava bem diante dele, misturada com o cheiro de pólvora e o som de sirene se aproximando. Os homens armados cercavam a barbearia, e Hugo se sentia como se estivesse em um filme de ação. Só que não havia nenhum roteiro para salvar o dia. "Vamos sair por trás." Ele finalmente decidiu,
jogando um olhar para a janela estilhaçada. Mas antes que pudesse dar um passo, tudo mudou. "O que você está fazendo, Lúcia?" gritou um dos homens que a estava segurando. "Só te trouxe de volta porque você é família. Está na hora de você assumir seu lugar." Aquela frase atingiu Hugo como um soco no estômago. Família? O que isso significava? "Hugo, eu não posso." Lúcia estava em pânico, olhando de um lado para o outro, como se procurasse uma saída mágica. O homem armado riu. Um som cruel que cortou o ar. Ela não sabe como é ser parte de algo grande. Os outros homens começaram a se aproximar. A tensão era palpável. A vida de Lúcia era uma mentira, e os fragmentos começavam a se encaixar, mas com um lado sombrio que Hugo não queria acreditar. Você é uma gangue?" Ele finalmente conseguiu perguntar, a incredulidade manchada de dor. "Não é assim, eu..." Lúcia se interrompeu, angústia em seu olhar. E antes que pudesse concluir, um grito distante ecoou na rua. "É a polícia!" gritou alguém da multidão. O pânico se espalhou, e as portas da barbearia estavam prestes a serem abertas. Uma explosão fez o prédio tremer, e Hugo viu a janela estourar em 1000 pedaços, como um cristal quebrando. "Não!" ele gritou, mas a cena estava além de seu controle. Lúcia se virou para ele, desespero estampado no rosto. "Hugo, eu não sou quem você pensa." Mas a frase tinha um peso que ele não podia ignorar. Então, a verdade veio como um raio. Da multidão, uma figura familiar avançou. Era a mãe de Lúcia. Hugo piscou incrédulo. Como ela estava aqui? "Lúcia, você não pode ficar aqui." A mulher se moveu com determinação, empurrando as pessoas que se afastavam. "Você a traiu!" gritou a mãe, o olhar fixo no homem armado. "Ela não pertence a isso. Você não pode reivindicá-la." A cena era caótica. Hugo estava em estado de choque. Lúcia virou-se, guerra e emoção disputando em seu rosto. "Mãe, você está viva? Onde você esteve?" A mulher respirou fundo. Parecia uma tempestade prestes a desabar. "Eu te procurei, mas estava presa. Porém você se entregou, Lúcia. Você se entregou a eles." Hugo ficou paralisado, sentindo o choque percorrer seu corpo. Ele olhou de uma para a outra. O que estava acontecendo? Era como se uma bomba tivesse explodido, fazendo todos os remendos de sua vida desmoronarem ao seu redor. As vidas de Lúcia e sua mãe estavam mais entrelaçadas do que ele jamais imaginara. E as verdades que estavam sendo reveladas eram horrendas. As emoções voltavam em ondas, um turbilhão de confusão, amor, dúvida. "O que mais você não me contou, Lúcia?" ele perguntou, a voz baixa e intensa. Antes que ela pudesse abrir a boca, uma nova explosão ecoou. A barbearia parecia entrar em colapso. Horrores que não entendia dançavam diante de seus olhos. "Precisamos sair, Lúcia." As palavras escaparam desesperadamente de sua boca, mas os sentimentos estavam dançando malucos e confusos. E foi ali, em meio ao caos, que tudo mudou. A verdade sobre a família de Lúcia, os segredos que eles guardavam, poderiam destruir tudo. Enquanto Lúcia e sua mãe trocavam olhares, um pacto que parecia enraizado em desespero se formava entre elas. Hugo se sentiu cada vez mais distante, a corda da confiança se partindo em suas mãos. O cheiro de fumaça invadia o ar e a escuridão se aproximava. Hugo não sabia o que esperar. Ele só queria saber até onde Lúcia iria para se libertar dessa vida. A única certeza que tinha naquele momento era que o futuro deles estava envolto em um mistério profundo e aterrador. Os ecos da verdade pairavam no ar,
esperando para serem revelados. Hugo estava paralisado, o coração descompassado, enquanto Lúcia lutava contra aqueles homens. O tempo parecia estagnar. O caos pulsava ao redor deles. A visão da faca no chão soava como um grito silencioso. Ele precisava agir. Mas como? Rápido, Hugo! Gritou Lúcia, puxando com força. Ele estava desesperada, e isso o acordou. As palavras dela ressoavam na cabeça dele. Eu não sou uma criminosa. Ele queria acreditar, mas agora a verdade estava bem delante de él, misturada com o chirro de pólvora e o som de las sirenes se aproximando. Hombres armados cercaban a la barbería, y Hugo se sentía como si estuviese en un filme de acción, solo que no había ningún rotero para salvar el día. Vamos a ir por tras, él finalmente decidió, jogando un ollar para Janela estillazada. Antes que pudiese dar un paso, todo mudó. ¿Qué estás haciendo, Lúcia? Gritó uno de los hombres que la estaba asegurando. Solo te traje de vuelta porque soy familia. Está na hora de você assumir seu lugar. Aquela frase atingiu Hugo como um soco no estômago. Família? O que isso significava? Hugo, eu não posso. Lúcia estava em pânico, olhando de um lado para o outro, como se procurasse uma saída mágica. O homem armado riu, um som cruel que cortou o ar. Ela não sabe como é ser parte de algo grande. A tensão aumentava. Hugo estava prestes a perguntar mais, quando um som ensurdecedor cortou o ambiente. A porta da barbearia se abriu com um estrondo, e uma figura familiar entrou. Era a mãe de Lúcia, com o olhar fixo, feroz. Ela avançou como um furacão. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Hugo, você não sabe. Lúcia começou, mas a mãe atirou um olhar de desespero. O homem que estava com Lúcia chamou. É hora de você assumir, Lúcia. O ambiente estava carregado, e as palavras ecoaram no ar. Os homens começaram a gritar, e a confusão aumentou. A mãe puxou Lúcia para mais perto, como se quisesse protegê-la. Você esteve fora por tempo demais. Eles estão vindo atrás de nós. O pânico era palpável. Então, algo mudou. O homem armado, que havia ameaçado Lúcia, hesitou. Você não pode fazer isso. Ele estava tremendo. Ela é nossa. Você não pode tirá-la de nós. O choque atingiu a todos. Hugo, com o coração na boca, não entendia mais nada. Mas eu não quero pertencer a isso. Eu só quero ser livre. Lúcia gritou, a voz carregada de emoção. Então, a mãe dela olhou para Hugo, seus olhos brilhando. Você precisa entender, Hugo. A Lúcia que você conhece não é a única. Há muito mais. Hugo olhou de um para o outro. O que estava acontecendo? A intensidade das palavras penetrava seu peito como facas. Lúcia começou a chorar. Mãe, eu não posso voltar. Eles vão me obrigar a fazer coisas terríveis. E então, no momento mais tenso, a grande revelação explodiu como um fogo de artifício. A mãe de Lúcia estendeu a mão e mostrou um símbolo em seu pulso. Era o mesmo símbolo do homem que ameaçava Lúcia. Eu sou a líder de tudo isso, Lúcia. Você é uma herdeira. Hugo sentiu a cabeça girar. Como assim? Lúcia não era apenas uma sonhadora lutando contra o mundo. Ela era parte de algo muito maior. Algo sombrio. A confusão tomou conta. Você tá brincando? Gritou Hugo, atordoado. O que ele havia vivido, tudo o que conhecia, estava desmoronando. A dor estampada no rosto de Lúcia fez seu coração se apertar. Hugo, não é o que você pensa. As palavras dela saíram como um sussurro cortante. A multidão parou, as almas se entreolhando, e ele percebeu que a verdade sobre Lúcia
Sua identidade e seu passado eram fios intrincados de mentiras e verdades. O futuro deles estava prestes a ser moldado por segredos devastadores. As sirenes se aproximavam, e a vida de todos estava prestes a mudar drasticamente. Hugo estava cercado, sem saber se a única pessoa em quem confiava agora era um enigma perigoso. Lúcia, ele mal conseguia respirar. O que você fará agora? Mas a resposta que tanto temia nunca viria. A entrada da barbearia tremia, e o som de tiros não muito distante ecoou na noite. O mundo ao redor estava prestes a se fechar, e a verdade sobre a identidade de Lúcia, sobre quem ela realmente era, estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém havia previsto. O que restaria para Hugo, para Lúcia, quando a poeira baixasse e a tempestade se acalmasse? A explosão do homem armado e a revelação sobre Lúcia pesavam como uma pedra em seu peito. O que você está falando, Lúcia? Você é parte disso? O que isso significa? O desespero crescia. O ambiente ao redor se tornava um caos. Cada grito era um lembrete da fragilidade daquela situação. Você precisa entender, ela gritou. Mas antes que pudesse continuar, uma nova onda de barulho inundou o espaço. A porta da barbearia foi arrombada e um grupo de policiais em peso entrou, prontos para enfrentar a situação. Hugo viu Lúcia congelar, os olhos arregalados de medo. Não, você não sabe o que isso significa. Ela parecia em pânico, as mãos tremendo. O que você escondeu de mim? Hugo lhe lançou um olhar cheio de dor, mas as palavras dela mal saíam, sufocadas pelo desespero. Eu não queria que você soubesse. Eu só quis escapar. Mas quando as sirenes ecoavam, tudo ganhava uma nova dimensão de gravidade. Os policiais começaram a gritar ordens, e o homem do símbolo se virou, encurralado. Percebendo que a situação estava além do seu controle, ele puxou uma arma e ameaçou. Ninguém se mexe. Eu não tenho medo de atirar. A tensão aumentou. Hugo foi puxado para trás por Lúcia, mas o mundo ao seu redor se tornava um borrão. As sirenes, os gritos, tudo parecia um eco distante, enquanto o tempo corria. Hugo, me ouça. Eles estão aqui por mim, Lúcia afirmou enquanto apertava sua mão, olhos implorando. Então, a reviravolta aconteceu. Uma explosão irrompeu na entrada da barbearia. Não era apenas um dos homens armados que disparou, mas uma bomba que foi lançada do carro preto que a mãe de Lúcia tinha chegado. O impacto foi brutal. O chão tremeu e um calor intenso tomou conta do ambiente. Os gritos de dor misturavam-se aos barulhos da destruição. E no meio daquele terror, Hugo viu a mãe de Lúcia cair no chão, um corpo sem vida, sentindo a vida escapar diante de seus olhos. A cena era como uma lâmina cortando sua sanidade. Ele não podia acreditar no que acabara de ver. A peça-chave naquele jogo mortal tinha sido tirada, revelando uma verdade ainda mais sombria. O que você fez? Lúcia gritou, a voz rachada, enquanto Hugo lutava contra a onda de choque. E então, ela apontou uma mão trêmula para o homem que havia ameaçado. Você a matou! As lágrimas escorriam, a dor transbordando como um rio violento. Ele não estava mais enfrentando uma gangue. Isso era muito mais pessoal. Era algo familiar. O homem ainda estava ali, pulsando de raiva e desespero. Ela fez escolha, e agora você vai arcar com as consequências. Ele girou lentamente. Os olhos agora frios e calculistas. Hugo se sentiu como se estivesse em uma estrada de dupla mão. As revelações estavam se desenrolando, como uma tapeçaria de mentiras e ilusões,
Neste momento, não era mais apenas sobre Lúcia. Era sobre quem ela era de verdade. O olhar de Lúcia se estranhou, e uma nova determinação apareceu em seu rosto manchado de lágrimas. Não sou uma criminosa, mas não posso ficar aqui. Eu vou enfrentar isso. Para minha mãe. Era um grito de guerra, mas Hugo queria gritar: isso não vai resolver nada. Mas antes que a tensão tivesse chance de aumentar, outro acidente chocou o ambiente. Um dos policiais estava prestes a agir quando uma voz imponente surgiu do fundo. Era um alto oficial que já estava ciente de quem circulava ali. Pare, todos fiquem onde estão. Ordens foram dadas. Um poder inegável emanando dele. Você não sabe quem eu sou. Olhe para mim, o homem da gangue gritou. Mas Hugo divisou o desespero nos olhos dele. Nesse ponto, as verdades estavam se unindo, e as consequências pareciam prestes a detonar ainda mais. Hugo estava num labirinto de inseguranças e temores, sem saber mais em quem confiar ou como sair daquele pesadelo. As chamas começaram a arder, e o futuro dele se tornava um borrão. A única certeza que tinha era que o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o destino de todos ali. Lúcia, temos que sair agora, gritou ele num último esforço. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem seriam eles depois dessa noite? Hugo estava cercado de confusão. A explosão do homem armado e a revelação sobre Lúcia pesavam como uma pedra em seu peito. O que você está falando, Lúcia? Você é parte disso? O que isso significa? O desespero crescia. O ambiente ao redor se tornava um caos. Cada grito era um lembrete da fragilidade daquela situação. Você precisa entender, ela gritou. Mas antes que pudesse continuar, uma nova onda de barulho inundou o espaço. A porta da barbearia foi arrombada e um grupo de policiais em peso entrou, prontos para enfrentar a situação. Hugo viu Lúcia congelar, os olhos arregalados de medo. Não! Você não sabe o que isso significa. Ela parecia em pânico, as mãos tremendo. O que você escondeu de mim? Hugo lhe lançou um olhar cheio de dor. Mas as palavras dela mal saíam, sufocadas pelo desespero. Eu não queria que você soubesse. Eu só quis escapar. Mas quando as sirenes ecoavam, tudo ganhava uma nova dimensão de gravidade. Os policiais começaram a gritar ordens, e o homem do símbolo se virou, encurralado. Percebendo que a situação estava além do seu controle, ele puxou uma arma e ameaçou. Ninguém se mexe! Eu não tenho medo de atirar. A tensão aumentou. Hugo foi puxado para trás por Lúcia, mas o mundo ao seu redor se tornava um borrão. As sirenes, os gritos, tudo parecia um eco distante. Hugo, me ouça! Eles estão aqui por mim. Lúcia afirmou enquanto apertava sua mão, os olhos implorando. Então, a reviravolta aconteceu. Uma explosão irrompeu na entrada da barbearia. Não era apenas um dos homens armados que disparou, mas uma bomba que foi lançada do carro preto que a mãe de Lúcia tinha chegado. O impacto foi brutal. O chão tremeu, e um calor intenso tomou conta do ambiente. Os gritos de dor misturavam-se aos barulhos da destruição, e no meio daquele terror, Hugo viu a mãe de Lúcia cair no chão, um corpo sem vida, sentindo a vida escapar diante de seus olhos. A cena era como uma lâmina cortando sua sanidade. Ele não podia acreditar no que acabara de ver. A peça-chave naquele jogo mortal tinha sido tirada, revelando uma verdade ainda mais sombria. O que você fez? Lúcia gritou, a voz rachada, enquanto Hugo lutava contra a onda de choque. E então ela apontou uma mão trêmula para o homem que havia ameaçado. Você a matou. As lágrimas escorriam, a dor transbordando como um rio violento. Ele não estava mais enfrentando uma gangue. Isso era muito mais pessoal. Era algo familiar.
O homem ainda estava ali, pulsando de raiva e desespero. Ela fez escolha, e agora você vai arcar com as consequências. Girou lentamente, os olhos agora frios e calculistas. Hugo se sentiu como se estivesse em uma estrada de dupla mão. As revelações estavam se desenrolando como uma tapeçaria de mentiras e ilusões. Neste momento, não era mais apenas sobre Lúcia. Era sobre quem ela era de verdade. O olhar de Lúcia se estranhou, e uma nova determinação apareceu em seu rosto manchado de lágrimas. Não sou uma criminosa, mas não posso ficar aqui. Eu vou enfrentar isso. Para minha mãe. Era um grito de guerra, mas Hugo queria gritar. Isso não vai resolver nada. Mas antes que a tensão tivesse chance de aumentar, outro acidente chocou o ambiente. Um dos policiais estava prestes a agir quando uma voz imponente surgiu do fundo. Era um alto oficial, que já estava ciente de quem circulava ali. Pare, todos fiquem onde estão. Ordens foram dadas, um poder inegável emanando dele. Você não sabe quem eu sou. Olhe para mim! O homem da gangue gritou, mas Hugo divisou o desespero nos olhos dele. Nesse ponto, as verdades estavam se unindo, e as consequências pareciam prestes a detonar ainda mais. Hugo estava em um labirinto de inseguranças e temores, sem saber mais em quem confiar ou como sair daquele pesadelo. As chamas começaram a arder, e o futuro deles se tornava um borrão. A única certeza que tinha era que o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o destino de todos ali. Lúcia, temos que sair agora, gritou ele num último esforço. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem seriam eles depois dessa noite? E no momento mais intenso, a revelação final emergiu. Você não conhece a Lúcia que acha que conhece Hugo. A voz do oficial ecoou sombria. Ela não é apenas uma bailarina fugindo de um passado. Ela é herdeira de tudo isso. O ar congelou. A verdade de Lúcia, sua verdadeira natureza, se despedaçou como vidro diante dos olhos de Hugo. O que só ficara entre sombras, agora estava exposto à luz. As luzes da polícia refletiam nas lágrimas dela, e tudo que Hugo pensava saber sobre o amor e a honestidade estava prestes a desmoronar diante dele. Hugo, Lúcia murmurou. Mas a intenção estava diluída em um mar de confusão e desespero. Hugo se sentiu perdido. A confiança arruinada. A vida deles estava a ponto de mudar para sempre, e a revelação não trouxe alívio, mas apenas mais perguntas. O que isso significava para eles? Seria possível reconstruir algo em meio a tantas mentiras? E no silêncio que se seguiu, o futuro deles parecia mais ameaçado do que nunca. Hugo sentiu o coração acelerar, pulsando como um tambor ensurdecedor, enquanto a verdade se despedaçava ao seu redor. Lúcia estava em perigo, e ele se viu encurralado entre a lealdade que sentia por ela e o turbilhão de revelações que queriam arrastá-lo para a escuridão. É hora de fazer uma escolha, gritou um policial, sua voz ecoando através da barbearia devastada, onde fumaça e caos dançavam no ar. Os olhos de Lúcia brilhavam com lágrimas. Hugo, eu não sou quem você pensa. Meus erros, minha história, tudo isso está mais complicado do que eu pensava. Eu não escolhi ser parte desse mundo. As palavras saíam entrecortadas e sua voz era um misto de dor e urgência. Ela olhou diretamente para ele, sua expressão um apelo desesperado. Mas o que Hugo podia fazer agora? As manchas de destruição ao seu redor pareciam engolir qualquer perspectiva de um futuro juntos. Ele não sabia se poderia confiar nela, mas a conexão que tinham transcendeu o medo. Lúcia,
Precisamos ser mais fortes. Se estamos juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Ele tomou a mão dela, apertando-a, sentindo um tremor que transcendeu a situação caótica. À medida que o tiroteio conturbava o ambiente, as sirenes se tornavam mais próximas. O homem armado, antes tão poderoso, começou a recuar. A fúria em seus olhos, agora se misturando com medo. Vocês não vão escapar. Eu não deixarei que isso aconteça. Hugo, escute, eu tenho um plano. Gritou Lúcia, os lábios tremendo. Se conseguirmos sair daqui, podemos usar as informações que eu tenho. Há muito mais para esta história do que podemos imaginar. Então, o caos tomou a barbearia. Um oficial avançou, gritando ordens e comprometendo a segurança de todos. As palavras de insatisfação da multidão ecoavam. O que está acontecendo? Quem são eles? Mas Hugo não podia esperar mais. Ele estava determinado. Agora, Lúcia, é a hora. E então, Lúcia puxou ele para uma saída lateral. Os dois correram em meio aos gritos, sem olhar para trás. O mundo parecia desabar, mas a esperança florescia entre os ruídos do caos. Com o coração disparado e a adrenalina em alta, eles atravessaram a porta, encontrando-se no frio da noite. A cidade iluminada por sirenes e luzes tremeluzentes. O que vamos fazer agora? Hugo perguntou, ofegante. Eles virão atrás de nós. Precisamos encontrar um lugar seguro, respondeu Lúcia, recuperando a compostura. Mas eu também preciso te contar tudo. Sei que pode ser arriscado, mas é a única maneira de podermos nos libertar desse pesadelo. E assim, enquanto eles buscavam refúgio, Lúcia começou a revelar todos os segredos que envolviam seu passado. Hugo escutava atentamente, sua mente um turbilhão de emoções. O que poderia ser uma vida juntos estava se moldando sob a sombra de mentiras e verdades complicadas. O alarme da cidade soou, tragicamente ao fundo, mas a essência de tudo estava em transformação. O rancor poderia ser superado. O amor, no entanto, exigia coragem e verdade. E nesse instante, enquanto os dois olhavam para o vasto horizonte, um novo capítulo se abria. Eles precisariam enfrentar adversidades, mas agora sabiam que a força que tinham um no outro era a arma mais poderosa que poderia existir. Por mais difícil que seja, juntos somos mais fortes, disse Hugo, olhando profundamente nos olhos dela. A vida deles nunca mais seria a mesma, mas o futuro ardia em possibilidades. E você, querido leitor, deve estar tão envolvido quanto nós. Não perca as futuras histórias que trarão ainda mais reviravoltas e emoções. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma novidade. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com os 5 amigos que precisam conhecer esta história. Somente os verdadeiros fãs entendem a